Olá, você meu amigo, você minha amiga, você meus irmãos de Ideal Espírita que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Em instantes estaremos reproduzindo mais um programa da Web Rádio Estação da Luz. Desta feita, o programa número 9, Filosofia, Ciência e Moral. Mas antes de reproduzirmos o programa, nós gostaríamos de lhe chamar a atenção para que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso, reunimos aqui os livros da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras e agora reproduzimos essa programação extraordinária da Web Rádio Estação da Luz, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades, para pesquisa, para estudo e para o seu lazer. Portanto, queremos agradecer a sua companhia e agora vamos ao programa, que é o programa número 9, Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos, Mário Sérgio, Leopoldo José, Cristina Buquerque e Márcia Libório, todos lá da Casa de Caridade Chico Xavier, aqui em Natal. E eles fazem, como diz Alexandre, uma verdadeira viagem, porque hoje eles estudam a pluralidade dos mundos habitados. E eles fazem uma viagem através do estudo para saber se realmente existe ou não existe esses mundos habitados. Mas sem delongas, agradecendo a sua companhia, muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Bom dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros, que lindo dia, lindo, divino e maravilhoso, como diz um amigo nosso, é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o grande programa espírita Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso querido Alexandre Santos e seus caravaneiros de Júpiter e de outras esferas mais superiores. Hoje nós vamos estudar, obviamente, pluralidade dos mundos habitados, né? E com nossos irmãos Alexandre e toda a sua turma. A Cristina está entrando, deixa eu colocar logo para dentro, como diz o Matuto, né? Mas a Web Rádio, enquanto a gente coloca Cristina, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Mariano Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Queremos mandar um abraço para o nosso irmão Feio do Quintal, que já está lá de Belo Horizonte acompanhando. Quer participar, amigo? Eu mando já para você a nossa sala. Então, meu amigo Alexandre, já falei demais e agora é com vocês. Bom dia, meu amigo Tavares. Você nunca fala demais, meu irmão. Tavares, bom dia Cristina, bom dia Mário Sérgio, bom dia Leopoldo, bom dia. E bom dia minha irmã Márcia, que estamos hoje aqui, a equipe que está hoje aqui para trabalhar o tema pluralidade dos mundos habitados, como foi informado pelo nosso irmão Tavares. Nós vamos iniciar o nosso programa de hoje fazendo uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem hoje sobre os mundos, os diversos mundos habitados que existem no universo. Vamos tentar compreender como é que funciona essa história dos mundos. Vamos ver se existe extraterrestre, Tavares. Será que existe extraterrestre? Será que existe ET? Né? E aí, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Márcia fazer as leituras preparatórias e fazer uma prece aí para a gente. Por favor, minha irmã, você está com a palavra. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. O nosso exórdio de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 100, que diz: Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Essa passagem está em Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas
por proteção dos guias. Nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos. E nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, desviando-o novamente, entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No entanto, no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Que assim seja. Então, agora... Obrigado, minha irmã Márcia. Pode fazer uma prece aí de abertura para nós, por favor, pedindo a autorização do alto para o início dos nossos trabalhos. Certo. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, como forma de pedir autorização para iniciarmos os estudos na manhã de hoje, dizendo: Jesus, Senhor e Mestre, que dirige o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidades a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orienta-nos no caminho do bem e nos proporciem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejam se iniciar na vossa doutrina. Dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão. Que vossa palavra, que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã Márcia, que a vossa paz e a vossa palavra seja sobre nós sempre, aqui e em qualquer outro planeta do universo, onde Deus criou mundos para o desenvolvimento dos espíritos. E aí, meus irmãos e irmãs, eu vou fazer uma leitura aqui breve do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, só o item 1, para introduzir aqui o nosso tema de hoje. Esse item 1 foi retirado, é um trecho que foi retirado do Evangelho registrado por João, no seu capítulo 16, nos versículos 1 a 3. E lá João nos diz o seguinte, palavras de Jesus, segundo ele: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, observem vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso queridíssimo Allan Kardec teve a preocupação de trazer esse tema que nós vamos tratar hoje no programa Filosofia, Ciência e Moral, da Web Rádio Estação da Luz, que é a pluralidade dos mundos habitados. É uma pergunta que fica no ar, em que o ser humano há muito tempo se questiona. Será que só existe vida na Terra?
Será que esses inúmeros planetas que a gente consegue ver à noite brilhando para nós através de luzes que eles refletem para nós, será que esses planetas eles são apenas, né, globos que são criados para enfeitar nossas noites? Ou será que esses planetas todos que a ciência hoje já descobre, que o universo está cheio deles, será que esses planetas eles são habitados? Se eles não fossem habitados, qual seria a utilidade deles? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse programa de hoje, Filosofia, Ciência e Moral. Lembrando que quando Jesus nos fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, né, ele se refere aos diversos mundos que existem no universo, né? E segundo o nosso grande mestre Jesus, né, que nos orienta os passos aqui nesse planeta Terra, esses mundos são habitados, né? Esses mundos são habitados. E uma espécie de orgulho humano, uma espécie de orgulho do homem aqui da Terra, faz com que ele pense de forma exclusivista. Pense que só vida existe neste planeta em que nós habitamos, quando, na verdade, né, a vida em abundância ela acontece em todos os quadrantes do universo. É o que nos diz a lógica, é o que nos diz a doutrina espírita. E sem mais delongas, nós vamos convidar aqui o nosso irmão Leopoldo para ele iniciar o nosso debate de hoje. E aí, Léo, eu sei que você fez uma incursão aí no Livro dos Espíritos, observou lá, né, o que é que o Livro dos Espíritos fala acerca da diversidade dos mundos habitados. E eu queria que você, Léo, abrisse esse programa de hoje nos falando alguma coisa sobre esses mundos que existem além da Terra. Por favor, meu irmão. Ok, meu irmão Alexandre. Um bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da rádio. Bom, no livro dos Espíritos, esse assunto é abordado na questão do número 55 à questão 58. E ele esclarece várias dúvidas, né? Nos deixando a certeza, claro, não é a Terra um único local onde existe vida, né? Então, eles dizem que todos os globos que circulam no espaço são habitados. Não existe nenhum globo que não tenha uma forma de vida. Claro que cada forma de vida dessa, para cada um planeta, é de acordo com a natureza dos seus habitantes. Como o Alexandre já adiantou, de uma forma orgulhosa e vaidosa, o homem acha, né, muitos acham, que a Terra é um único local, é o centro das atenções, né? É o diamante que Jesus e Deus criou, né? Colocou os seres, e daqui muitos pensam, como o Alexandre também muito acertadamente colocou, que esses globos são para enfeitar as nossas noites. Mas não, meu irmão. Todos os globos passam por progressos, né? Progressos esses que são habitados por esses irmãos, né? E tem a intenção exatamente da evolução. Pergunta-se também se a matéria dos diversos mundos são diferentes. Sim, claro, não podia ser de outra forma. Se o mundo que foi criado, ele existe para aquele determinado tipo de habitante, né? A matéria que foi criado aquele mundo, ela é de acordo com o que os irmãos irão habitar, né? Devido a essa diversidade de mundos existentes. Os Espíritos também nos esclarecem que em certos mundos existem diversas fontes de energia. Ela pergunta se o Sol, a questão aqui, claro, pergunta e deixa também muito claro que existem diversos tipos de formas de energias que esses planetas habitam. Não este Sol que habita aqui, que habita um planeta mais sutil. Não é.
as formas são diferentes. Ele, inclusive, ele coloca aqui na questão das boreais, né? Em que ele disse que aquela energia boreal, né, a gente não tem ainda a dimensão que uma energia dessa pode servir de fonte de energia para aqueles irmãos e aqueles que habitam aquele mundo. Enfim, meus irmãos, o homem também, ele se reveste ao nascer nesses diversos mundos, claro, através da reencarnação, ele tem a forma, ele adquire a forma para aquele mundo onde nós iremos habitar, de acordo com as nossas virtudes, com os nossos vícios também, né? Na escala em que existem esses mundos, né? Os mundos em que nós habitamos, os mundos mais primitivos, claro, que nós vamos nos revestir de uma forma mais grotesca, de uma forma bem mais pesada, muito diferente de uma escala evolutiva, o topo da escala, que é os mundos divinos, né? Onde a sutileza do mundo, o ar, né? A energia que habita os irmãos, ela é, claro, bem, mas muito bem diferente. Conforme tudo isso... E a matéria também, né, Léo? A matéria também, meu irmão, muito bem esclarecido. E tem que deixar muito claro, seja no mundo primitivo, ou seja no mundo divino, no qual a gente vai passar por todas essas escalas, claro, uns vão se adiantar muito mais, devido à sua moralidade, outros vão ficar um pouco mais atrás, mas todos iremos chegar. E existe só uma definição para isso, que é o progresso em nós. Então, isso é feito cada mundo que nós vamos habitando, nós vamos deixando os nossos vícios, vamos caminhando para a evolução. Essa é o grande passo, né? Que Jesus nos coloca, né? Que nos explica que Deus nos cria esses mundos com essa intenção, para a evolução dos seres. Muito bem, meu amigo Leopoldo. Introduziu muito bem o tema. Então, Léo, pelo que a gente observa dos estudos que você fez lá no Livro dos Espíritos, primeiro, né, todos os planetas que existem, todos os mundos que existem no universo, segundo o ensinamento dos nossos espíritos superiores que vêm nos instruir, eles são habitados. Então não existe essa história de mundos que foram criados só para enfeitar os nossos olhos à noite, né? Eles são todos habitados. E se eles são habitados, né, os seres que moram lá são seres extraterrestres, né? Então essa discussão sobre será que existe ET, será que não existe, sim. E eles existem aos montes, né? E muitos deles nos visitam, né? Porque desses mundos superiores à Terra, Léo, muitos deles vêm até aqui para nos ensinar como proceder, nos ensinar a ciência, nos ensinar a moral. Vez por outra, esses espíritos habitantes de mundos superiores também reencarnam na Terra com missões, né? Missões de nos instruir. E Léo, uma coisa muito importante que você falou, a matéria em cada mundo, ela vai receber caracteres diferentes. Isso é muito importante, porque há pouco tempo a ciência humana enviou, né, sondas até o planeta Marte. E a gente sabe, pelo relato dos espíritos superiores, que o planeta Marte ele é habitado por espíritos encarnados e desencarnados. Só que as nossas sondas terrestres não mostraram quase nada naquele mundo, só mostraram aquela matéria que afeta os nossos órgãos sensoriais. Então, o que a gente conseguiu ver de Marte é aquela matéria que se assemelha à Terra. Porque a matéria, né, diferente daquela que nós encontramos aqui, ela pode não ser vista em razão das vibrações que essa matéria tem por lá. E aí, Léo, eu me lembrei de uma historinha interessante. Os nossos professores de ciências na escola, muitas vezes eles fazem um experimento com a gente, eles pegam uma caneta, né, aí dizem, então, vendo essa caneta, aí começam a balançar a caneta bem rápido, e a caneta simplesmente some, né?
Isso pode explicar aqui a vibração em que estão essas moléculas da matéria podem ou não afetar os nossos órgãos sensoriais aqui, materiais da Terra. Lembrando que nós ainda estamos numa escala evolutiva muito inferior. Então a gente ainda é muito materializado. Para a gente poder ver o que existe nos outros mundos, tem que ser uma matéria muito próxima à nossa, senão a gente não vê. A gente não vai conseguir percebê-la, né? E aquela velha história, eu me lembro uma vez que eu estava conversando com o amigo Tavares, que está aí, né, por trás nos ajudando, nós estávamos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ele era instrutor do ESD, e eu me lembro que uma vez eu perguntei a ele, eu disse, Tavares, essas sondas que estão indo para lá, que a gente não vê nada, como é que esse mundo é habitado? E Tavares me fez uma pergunta, ele disse, Alexandre, você está conseguindo ver o espírito que está do seu lado? A gente não vê, porque... Mas ele tem matéria? Ele tem matéria, né? Só que é uma matéria que não está, naquele momento, disponível para o nosso olhar humano, né? Encarnado. Portanto, os mundos são habitados. E como disse Léo, essa habitação é de acordo com a média geral da evolução daquela comunidade de espíritos encarnados que estão ali, né? Quanto mais evoluído, mais sutil será a matéria, menos denso será o seu corpo e a matéria do seu planeta, e, portanto, existe matéria que a gente não tem a mínima ideia que existe. E aí eu queria chamar o nosso irmão Mário Sérgio, porque a gente costuma... Nós já conhecemos, Mário, o que é um mundo primitivo, porque a Terra já foi um mundo primitivo. A gente sabe como é que funciona aqui, como as relações no mundo primitivo do homem com a natureza, como a natureza é hostil, como os nossos corpos são ainda densos e hostis, parecidos com corpos de animais, né? Mas ao longo da evolução aqui na Terra, o corpo humano foi se desenvolvendo e hoje o corpo humano é muito diferente daqueles corpos que habitavam a Terra lá no início, né? Ou seja, o mundo também está em evolução, né? E existem mundos diferentes desse nosso, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que são os que a gente conhece mais, que a gente já passou por eles. Existem mundos, inclusive, que a gente não tem nem ideia de como são as relações sociais, de como são as coisas que acontecem por lá, porque são mundos habitados por espíritos superiores a nós, né? E aí eu queria que o nosso irmão Mário, que eu sei que ele deu uma lida lá na Revista Espírita de 1858, inclusive, nós vamos agora orientar todos aqueles que nos assistem pela web, que nos ouvem pela web rádio Estação da Luz, aqueles que nos assistem pelo Facebook, procurem ler a Revista Espírita, gente. É um repositório de informações fundamentais que nós temos lá para compreender as coisas. E eu sei que o nosso amigo Mário deu uma estudada lá na Revista Espírita de 1858, onde Allan Kardec trouxe a preocupação de falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. E aí eu queria que Mário dissesse para a gente o que é que ele colheu lá da Revista Espírita. Por favor, meu irmão. Bom dia a todos, né? Alexandre, a Cristina, a Léo, a Márcia, a Tavares e a todos os telespectadores aí da Web Rádio, né? É verdade, e Kardec, ele vai muito além, né, da questão científica. Por que que eu falo isso? A ciência ela está constantemente em evolução. Eu me lembro que eu fiz um curso, né? Esse curso foi quando eu fazia antigamente o ginásio. Eu estudava no Ateneu e um professor, doutor da universidade, professor Jerônimo e professora Gláucia. O professor Jerônimo ele fazia tese de doutorado sobre fronteiras do universo e a doutora Gláucia era uma doutora em estrelas. Ela falava de estrelas melhor que falasse dos filhos dela. E eles falavam, né, nesse curso, sobre os planetas, sobre as estrelas, toda a mecânica celeste, a matéria do universo, a antimatéria, aonde transita os espíritos, já que Kardec fala sobre isso aí, os espíritos nos esclarecem sobre essa situação. E a diversidade desses planetas, desses mundos, né? E, inclusive, eu era muito... vamos dizer assim, apegado um professor de astrofísica, né, no caso, o professor Jerônimo, a professora Gláucia, e ele deu esse curso para nós lá, chamava curso de principiante de astrofísica, e para mim foi maravilhoso, que eu adorava isso, é tanto que eu tenho uma mácula do olho esquerdo queimado por causa de luneta,
né, de tanto observar, eu gostava. E todo dia eu olho para o céu, sem brincadeira nenhuma, adoro olhar para o céu, as estrelas, essas coisas todas. E ele falava sobre a ciência, né, falava da diversidade dos mundos, inclusive em 2000, eu era assinante da Super Interessante, em 2018 saiu um artigo da Super Interessante mostrando que os cientistas tinham descoberto, né, porque logo bem atrás, eles viam a massa das estrelas, a massa dos planetas, e ninguém tinha constatado ainda que o planeta Terra, quer dizer, melhor dizendo, que no sistema solar, ou melhor dizendo, na nossa galáxia, próximo ao nosso sistema solar, existiam planetas iguais à Terra, inclusive com a divisão de continentes iguais. E eles encontraram vários, e um deles chamou a atenção, que é a Superterra. Ela tem 50 vezes o tamanho da Terra, eles deram o nome de Superterra, e esse planeta é a mesma constituição geológica e um material igual, né, da Terra, e 50 vezes maior. E é uma das mais próximas de nós, aqui do sistema solar da Terra. Então, a gente vê essa diversidade de mundos, e casas como a do Pai, igual a nossa casa, que é chamada Terra, né? A diversidade dessas casas que transitam. Mas dentro da doutrina espírita, quando se concerne a falar de Júpiter, né, que é um dos mais evoluídos, interessante, a constituição de Júpiter, ela é gasosa. O elemento mais mais evoluídos do nosso sistema solar, é o né, mais evoluído, é o mais evoluído do nosso sistema, dos 9, que um ficou por fora agora, né, que é o Plutão, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão, que agora não é planeta. Não sei por que eles fizeram essa coisa, mas tudo bem, né? É coisa da ciência. Então, Júpiter é um dos mais evoluídos, né? Inclusive, nós temos, dentro da doutrina espírita, livros que colaboram conosco sobre essa questão, e Cartas de uma Morta, né, de Maria José de Jesus, a mãe de Chico, e que ela fala sobre esses planetas, né? A evolução das planetas. E Júpiter é um dos mais evoluídos, inclusive na Revista Espírita mostra a diversidade, né, de habitantes desse planeta. Inclusive os animais em Júpiter, eles são mais evoluídos que nós, segundo a Revista Espírita. E quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, né, em relação como é que seria os animais desse planeta, seriam como é que seriam esses animais? Se nós estivéssemos nesse planeta, seriam comparados àqueles, são os primatas. Se vocês habitassem a Terra, nesse estágio atual em que vocês estão, vocês seriam como os primatas lá. Tu já pensou um negócio desse? Eu fiquei, caramba, meu amigo. Para você ver como essa distância é grande de evolução. Né? Inclusive, Mário, meu amigo Mário, só dialogando com sua fala, Ok. Em uma entrevista que existe na Revista Espírita, em que Kardec entrevista um espírito que mora em Júpiter, ele fala pra gente que os trabalhos manuais não são feitos mais pelos humanos. Eles são feitos exclusivamente pelos animais. Ou seja, construir uma casa, quem constrói são os animais, lá em Júpiter. O ser humano parou lá de fazer qualquer trabalho manual. Todos eles são feitos pelos animais. E as habitações também lá são interessantes. Elas são as habitações que elas podem mudar de lugar a gosto do próprio espírito que o constrói para morar. Né? Ele como se fosse um ninho interessante, né? Agora, sendo que com toda a beleza de uma construção. Eu me lembro da casa do escritor, que a pessoa, para entrar na casa do escritor, do mundo espiritual, né, que tem livros que falam sobre isso, você tem que estar em sintonia com aquela questão, né, com a arte, com a cultura, com o movimento artístico, para você poder entrar naquela casa do escritor, e está na nossa estratosfera, no mundo espiritual, né, na questão do planeta Terra. E você imagina essas dimensões do universo, como essas coisas funcionam. O próprio Galileu Galilei, lá na Gênese, falando sobre planetas, não no nosso sistema solar, é claro que isso não tem, mas em outros sistemas solares, que são iluminados por vários sóis. E de dia tem um sol amarelo, vai atardecendo, tem um sol azul, depois chega um sol violeta, mais tarde tem um sol... Quer dizer, não tem essa questão da noite, propriamente dito, sempre há uma iluminação. Né? E se nós vemos um céu como esse céu agora, que é do período do inverno,
em transição para a primavera. Você olhar para o céu, é a coisa mais linda do mundo. Você vai avistar, né, Marte, vai Vênus, né, Mercúrio, tudo aqui nessa sua mercê. Você vai diferenciar planeta das estrelas devido a cintilamento. Quando você olhar para um astro, ele estiver iluminado, parado, e não cintilar, planeta. Se ele cintilar, estrela. A mais cintilante é a Sirius A, que nós não vemos aqui, porque não dá por causa do hemisfério, mas a Sirius B nós vemos, e ela é maravilhosa. Então, a habitação desses planetas evoluídos deve ser a coisa mais linda do mundo. Né? Eu mesmo admiro muito o planeta Terra, quando eu vejo todas aquelas chapadas, quando eu vejo a natureza, os rios, mares, a formação dos continentes encontrando com os mares, eu acho a coisa mais linda do mundo. Imagine essas outras coisas, essas outras obras, né, do Pai. O nosso amigo caiu, infelizmente, mas aí, ainda nessa pegada, eu não sei se ele voltou, ainda nessa pegada, daqui a pouco começam a aparecer as perguntas dos nossos ouvintes. Eu queria ouvir um pouquinho a nossa irmã Cristina. Maria de Socorro está aí, Francisco Julião, o Fuê de Quintal, ou seja, Gil Teres, esses irmãos estão todos nos acompanhando. Hilda, nossa querida Hilda, estão todos nos acompanhando aí, nos acompanhando pelo Facebook. Mas aí agora eu queria ouvir um pouquinho a nossa irmã Cristina. Queria que Cristina falasse um pouquinho sobre a pluralidade dos mundos habitados e falasse um pouquinho mais sobre nós, aliás, para nós, sobre principalmente o planeta em que nós vivemos. Ele, Cristina, vai continuar para o resto da existência sendo um mundo de provas e expiações? Ou o nosso planeta vai se tornar uma morada de espíritos bons, espíritos puros? Como é que é isso? Me explica aí, minha querida. Bom dia a todos, bom dia Léo, Alexandre, Márcia e a todos que nos assistem e ouvem por este canal. O nosso astrônomo aí, né, Mário, que sempre se dedica a esse estudo com mais afinco dos outros planetas, das outras estrelas, exoplanetas também. É muito interessante, eu gosto muito de ouvir Mário com relação a isso. Mas é muito, muito interessante, porque durante muito tempo a gente ouve o que a doutrina espírita fala, o que os espíritos tentam nos orientar com relação a isso, mas para nós aqui fica aquela dúvida, enquanto a ciência não diz, enquanto não sai na televisão que os cientistas descobriram, provaram, comprovaram, a gente fica naquela dúvida, isso existe, isso não existe? Para muitos ainda existe essa dúvida. E a gente sabe que foi divulgado há muito tempo atrás, todos nós que somos de 60 para cá, temos esses conhecimentos, né? E desde 1970, a partir de 1970, a NASA tem certeza de que existe vida em Marte. Isso foi divulgado num artigo de uma revista científica, através de um ex-engenheiro da NASA, Gilberto Lene, eu acho o nome, e ele diz que, inclusive, recolheram materiais, micro-organismos lá, que trouxeram e foram comprovados pelo cientista Louis Pasteur, que existe realmente vida em Marte. E muito não foi divulgado para nós, povão, com relação a isso. Mas nós somos uma geração que muitas vezes a gente diz, se a gente pudesse estar de fora, acompanhando a evolução da Terra, vendo tudo que se passava, nós saberíamos que o mundo está num progresso constante. Mas nós que somos dessa geração, podemos dizer isso, podemos afirmar isso com uma grandeza de conhecimento e uma riqueza de detalhes, porque até 1970, vamos dizer, não se tinha essa confirmação através da ciência. Mas de lá para cá, muito já se avançou nesse sentido, e hoje se tem confirmação de mais de 4.000 exoplanetas existentes e mais de 3.000 em estudo para comprovação. Então, isso veio acontecendo ao longo da nossa existência, da existência dessa nossa geração.
E os que nasceram de 90 para cá, então, que tiveram mais de perto e mais acelerado, conseguiram acompanhar esse progresso. E com relação à pluralidade dos mundos, como fala a doutrina espírita, Jesus dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente acredita fielmente nisso. Talvez a nossa compreensão naquele momento não consiga atingir de que forma, como isso acontece, mas é certo que isso existe. E que, como estava falando o Mário, como já falou o Alexandre, não a vida, talvez, da forma como a gente espera encontrar homens de carne e osso, animais, plantas, mas a vida de um outro formato. Os espíritos mais sutis, de formas diferentes, mas que existe, porque Deus não criaria um universo que está sempre em expansão e botaria somente o planeta Terra habitado aqui. Seria muito egoísmo da nossa parte pensar dessa forma. E quantos de nós não se pega olhando para o céu, analisando as estrelas, e imaginando realmente o que seria essa estrela, se seria habitado, se não seria. E a gente sabe que, segundo a Revista Espírita também, o planeta Mercúrio seria muito quente, e tão por ser mais próximo do Sol, que os rios poderiam ser como larvas de chumbo. Tão quente que chegaria a derreter, seriam os rios como larvas de chumbo. E outros estudos que a gente tem. Mas, Alexandre me pergunta, será que o mundo que nós vivemos, o planeta Terra, que hoje se encontra em expiação, será sempre expiação? Não. Nós estamos, inclusive, num processo de regeneração, né? Ainda em expiação, mas tentando nos aproximar de um processo de regeneração, com a divulgação que se ampliou da doutrina espírita, os conhecimentos que vai chegando à mente de cada um, de todas as formas, através de um artigo na internet, de um outdoor com uma mensagem, de uma palestra que você ouve, de um amigo que manda uma mensagem pelo Facebook. Esses conhecimentos vão se ampliando, essa fé vai crescendo e vai sempre plantando uma sementinha lá no coração dos homens, que a passo lento, porque a natureza não dá salto, vai melhorando essa mentalidade, essa moral, e a gente vai, sim, seguir para um planeta de regeneração. Não agora, de imediato. Nós também estamos vivendo essa pandemia que, de uma certa forma, nos aproximou mais as famílias. Isso é um passo também nesse caminho, e muitas outras coisas vão surgindo, que vai nos levando, nos direcionando para isso. Então, com certeza, não seremos sempre expiação. Está chegando o momento do nosso planeta avançar, e a gente precisa avançar. E todos que ouvem através da rádio, que cria curiosidade de ir na Revista Espírita, nos livros, na internet, busque, porque esse conhecimento está aí para todos, e é necessário que a gente avance nesse conhecimento. Quanto mais rápido a gente avançar no conhecimento e na nossa moral, nos melhorar como pessoa, fazer a nossa reforma íntima, mais rápido chegaremos a esse estágio de regeneração. Muito bem, minha querida Cristina. E só uma coisa também, cada vez que nós nos melhoramos, cada vez que nós nos aperfeiçoamos nisso, né? Inclusive na parte moral, nós ganhamos o passaporte para visitar essas outras casas maravilhosas do Pai, né? Para conhecer um pouquinho, né? O próprio Chico que o diga, né? Para ficar o gostinho na boca, né? Mas, meu amigo Mário, nós temos aí perguntas no ar. Vamos ver aí as perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Queria aí para o nosso irmão Tavares colocar no ar a nossa primeira pergunta. Vamos lá, Geórgia de Lagoa Nova. A velocidade da luz é a expressão máxima da rapidez.
existe uma outra velocidade mais e mais rápida ainda? Essa pergunta vai para o nosso astrofísico Mário, né? Comprovadamente sim, né? Se nós olharmos, né, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, né, na forma científica é uma velocidade muito grande. Dá para você ir daqui para São Paulo 96 vezes e voltar em 1 segundo, né? 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade muito grande. Mas se você vê que os espíritos falam sobre a questão da velocidade do pensamento, da vontade, e o corpo se transforma. A ciência diz, tudo que atinge a velocidade da luz é luz. Atinge a luz, é luz. Né? Se nós viajássemos a velocidade da luz, nós seríamos luz. E nós somos luz. Olha aí o que os espíritos nos dizem. Nós somos luz. E podemos viajar através da vontade e do pensamento, como fala a volitação, que André Luiz fala isso em Nosso Lar, em outros livros que corroboram com a doutrina. O pensamento, eu estou aqui, eu penso, eu estou nos confins do universo, onde a luz demoraria algum tempo. Por exemplo, o Sol, a luz dele chega aqui na Terra por 8 minutos. Em 8 minutos, ele irradia a luz, ela chega aqui em 8 minutos. São 150 milhões de quilômetros do Sol entre a Terra, né? Então, em 8 minutos, o Sol joga sua luz aqui na Terra. Nós percebemos que o Sol existe. Se ele apagasse agora, em 8 minutos, nós notaríamos a sua ausência lá, né? Agora o pensamento não. Eu estou aqui em Júpiter, em Marte, em menos de milésimo de segundo, né? O pensamento é a irradiação suprema do ser. É tanto que tudo que foi criado... Então a velocidade do pensamento é maior do que a da luz. Olha, não tem nem comparação. Infinitamente. Ok, meu amigo Mário. E aí, se não tiver outra pergunta no ar, eu queria fazer uma pergunta aqui para nossa irmã Márcia. Márcia, minha querida, a gente pode dizer, Fusca e Ferrari, a gente pode dizer, Marcinha, que o nosso mestre querido Jesus é um extraterrestre? O microfone fechado. Márcia? Está com o microfone fechado, eu acho. Ô Alexandre, desculpa interromper, mas já tem uma pergunta aí. Você roubou a pergunta do Sérgio de Pium, viu? Foi mesmo, tá. Aqui a pergunta do Sérgio de Pium. Então Jesus é um verdadeiro ET? Alexandre. E aí, Márcia, você acha que Jesus é um ET, Márcia? Ele está acima de tudo, né? De todos nós, né? Ele está presente com a gente, ele está em todos os mundos, né? E se a Terra foi criada sob a governança dele, né, Márcia? É porque ele não é oriundo desse planeta, obviamente, né? Ele é um extraterrestre, né? Então, nós que há muito tempo aqui na Terra ficamos às voltas com essa história de ETs, de presença de extraterrestres, eles estão entre nós desde o início da Terra, né? E isso segundo Kardec, fazendo, obviamente, um apanhado do ensinamento dos espíritos, isso é da lei de Deus, a solidariedade entre os planetas. Tem mais uma pergunta aqui, a pergunta de Sérgio de Pium. Sérgio é um cadeira cativa, está sempre aqui, né, fazendo perguntas. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Então, na pergunta 188 do Livro dos Espíritos, se afirma que Marte é inferior à Terra. Já no livro Cartas de uma Morta, fala que Marte é bem mais evoluído que a Terra. Qual é o certo? Sérgio de Pium. Eu queria aproveitar essa pergunta de Sérgio, muito interessante essa pergunta de Sérgio de Pium. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela em alguns pontos a gente encontra algumas controvérsias. Por exemplo, esta é uma delas, né? Enquanto que lá na Revista Espírita, lá no Livro dos Espíritos, se dá uma ideia de que Marte seria inferior à Terra, a gente acredita que o nosso querido Allan Kardec se equivocou um pouco. Porque, na verdade, depois vieram outros espíritos nos informando o contrário. Que, na verdade, Marte, que no nosso sistema solar, a Terra seria o mais atrasado. E que Marte estaria mais adiantado do que a Terra.
inclusive Cartas de uma Morta fala sobre isso. Se a gente for pegar uma obra de Camille Flammarion, né, que foi, inclusive, contemporâneo de Allan Kardec, o Camille Flammarion, ele coloca em uma obra dele com toda clareza a superioridade do planeta Marte com relação ao planeta Terra. Então, assim, Allan Kardec era um humano como nós, né? Ele fez tudo para acertar aqui dentro da doutrina espírita, mas uma outra coisa a gente pode se equivocar, não tem problema quanto a isso, até porque o próprio Kardec, que era o bom senso em pessoa, ele sempre dizia para a gente que se as coisas estão contraditórias, elas precisam ser esclarecidas, né? E eu acredito que comunicações posteriores comprovaram o contrário, que, na verdade, Marte seria um planeta que estaria com uma evolução um pouco mais à frente da Terra. E aí o nosso irmão colocou aí informações sobre Ramatiz, lhe estaria ainda abaixo, diz Ramatiz, né? Lhe estaria ainda abaixo. Então... Não. Alexandre, desculpa, não é Ramatiz. Eu coloquei Ramatiz, que ele tem um livro, certo? Não só um, mas diversos livros, isso nos anos 60 ainda, através do Exílio Mais, que ele fala de todas essas possibilidades. Marte, o planeta das araras azuis, se eu não me engano. Vermelho. O Evolução, o Sublime Peregrino, né? Então, os livros de Ramatiz sempre falam isso. Mas nessa questão 188, Kardec ele coloca uma condicional. Lê estaria ainda abaixo, né? Então, é uma informação. Ainda isso? Ou seja, ele deixou a dúvida. É uma possibilidade, né? Assim, ó, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, mas é informações dos espíritos. Então não é uma coisa que o Kardec colocou, ele colocou como uma observação justamente para dar tempo, né, dessa possibilidade do estudo, porque nem tudo pôde ser falado naquela época. Perfeito. Meu amigo, você falar em 1857 que Jesus é ET com essa tranquilidade, cara de pau que nós falamos hoje. Perfeitamente. Isso, perfeitamente. É muito complicado, é muito complexo isso, né, Tavares? Você que levantou uma questão muito séria. Agora eu entendi o termozinho que você colocou aqui, que realmente foi esse termo que Allan Kardec usou lá. Lhe estaria ainda abaixo, né? Ou seja, ele deixa ali uma dúvida, ele não afirmou, ele deixou ali uma dúvida para ser no futuro esclarecida. E ela foi esclarecida no futuro, né? Inclusive, uma outra leitura que a gente recomenda para os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo o programa é Cartas de uma Morta, que já foi dita aí por Mário Sérgio, em que ela traz informações sobre Marte, né? Ela traz informações sobre a vida em Marte, ok? Então é isso. Eu queria agora... Mel Andrade está nos dando aqui... a nossa irmã Mel Andrade nos dando bom dia, paz e luz. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, nossa querida Mel Andrade. No futuro eu queria que você participasse aqui com a gente, porque eu vejo que Mel participa também de alguns programas na Web Rádio Estação da Luz. Está aberta aqui também para a querida colega participar quando ela sentir necessidade de participar aqui do nosso programa. E nós estamos aqui... Oi, pois não, Cristina? Pois não, querida? Quando há pouco perguntou para a Márcia se Jesus era um extraterrestre. Ainda hoje, em algumas reuniões, em alguns grupos, se a gente fizer essa colocação, vai perceber que há um freio das pessoas com relação a isso e 1000 pensamentos vão lhe passar pela cabeça. O cinema, né? O cinema tem nos mostrado sempre que os extraterrestres chegam aqui para exterminar a humanidade, para fazer o pior possível. Então, nós temos essa imagem do extraterrestre, aquele monstro que chega para exterminar. E, na realidade, aquilo é só uma ficção, uma ideia. Os extraterrestres que aqui chegaram dá para nos orientar, trazer uma ciência nova, um conhecimento novo, que amplia aquilo que a gente está fazendo. Então, nós ainda temos esse preconceito com relação à palavra extraterrestre,
que significa apenas que não está no nosso planeta. Perfeito, perfeito, Cristina. É bom você falar isso para a gente quebrar o preconceito, né? Inclusive, muitas dessas informações que nós estamos trabalhando com elas hoje foram trazidas pelos irmãos de outros planetas que nos visitam, né? Como o Mário muito bem falou na fala dele aí, Júpiter, do nosso planeta, no nosso sistema solar, é o planeta mais adiantado, é morada de espíritos da segunda ordem, né? Quando a gente estuda a diversidade dos mundos habitados, é importante a gente fazer essa relação com aquela escala espírita que o Allan Kardec desenvolve lá no Livro dos Espíritos, tá certo? Por quê? Porque se o planeta é a habitação dos espíritos, a gente precisa saber de que ordem são esses espíritos, para a gente saber que tipo de planeta é esse que a gente está se referindo, né? Qual é a ordem do planeta. Então, isso está ligado completamente à qualidade da evolução dos seres que habitam aquele planeta. Então, Alexandre, isso é bem interessante. Isso é bem interessante, que cai dentro do Evangelho, no que Jesus fala da separação das ovelhas e dos bodes, das cabras, né? Porque, na verdade, os mundos, eles têm essas separações, dos seres mais evoluídos, dos menos evoluídos, dos mais primitivos aos mais, né, evoluídos. Perfeito. Inclusive, até em Júpiter, que é um mundo que é morada de espíritos da segunda ordem, ou seja, espíritos benevolentes, espíritos sábios, aqueles espíritos que nos ajudam, né, a compreender as coisas. Então, esses espíritos, né, eles vêm constantemente. E muitas das informações sobre Júpiter, a gente colheu de um espírito que veio nos trazer essas informações de boa vontade, que foi o espírito de um sujeito que viveu aqui na Terra, né? Na última encarnação dele aqui, aliás, na penúltima encarnação dele aqui na Terra, ele foi o célebre oleiro do século XVI, Bernard Palissy. Ele era francês. E esse camarada, ele morreu com 80 anos de idade, né, vítima de perseguição religiosa. Ele morreu dentro da Bastilha. Né? Ele foi preso na Bastilha e acabou com os maus tratos. Aos 80 anos que era submetido lá, ele acabou falecendo. E aí esse espírito, ele veio na época da codificação, ele veio ajudar Allan Kardec a compreender o planeta Júpiter. Então ele veio trazer informações sobre Júpiter. E aí ele disse para Allan Kardec que já tinha morado na Terra, que já tinha... Ou seja, a gente pode, né, nos esforçar bastante para aprender tudo que a gente tem que aprender neste planeta, e pode ser que em uma outra encarnação a gente vá para Júpiter. Júpiter, segundo Bernard Palissy, Júpiter é morada de muitos espíritos que viveram na Terra e que aprenderam tudo que tinha que aprender na Terra. Inclusive, esse espírito, ele trouxe desenhos da arquitetura de Júpiter, da natureza de Júpiter, dos seres de Júpiter. E ele nos afirma que lá os seres têm a forma humana. Então, como diz o Livro dos Espíritos, a forma humana é a forma dos espíritos encarnados em todos os planetas. Muda uma coisa ou outra. Ele diz, por exemplo, que lá em Júpiter, eles são bem maiores do que aqui na Terra. Né? Ele até diz a Kardec, quer saber a nossa estatura? Veja o maior homem que tem na Terra. Nós somos muito maior do que eles. E o nosso corpo é bem proporcionado, nós temos uma beleza física, porque ela está relacionada com a evolução do espírito, né? Tudo isso ele veio nos ensinar, né? Então são espíritos que vêm nos ajudar. Esses espíritos inferiores a nós, eles só vêm para cá para reencarnar aqui, né? Para encarnar aqui. Agora, espíritos que vêm de outros planetas para nos ajudar são os espíritos superiores a nós. Então nós temos outras perguntas no ar. Vamos ver aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos tentar respondê-las. Pode colocar a pergunta, meu irmão. O Alexandre, uma outra coisa também com relação a Júpiter é que a maioria são evoluídos, mas tem alguns que conseguiram algum galardão e vão lá fazer uma experiência, mas existe uma minoria de espíritos que ainda não são, estão lá trabalhando para ver se consegue ficar, né, pagando a casa pelo BNH para ver se consegue uma moradia. Não pagou, ficou inadimplente e volta
Estão fazendo estágio, né? Estão fazendo estágio. Então é assim, né? Então, lógico, muito bem. Mas desculpa aí a intervenção. Valeu, meu irmão. Pode fazer a intervenção sempre que necessário. Cristina de Candelária e os vácuos do espaço. Mesmo assim, existe vida nesses vácuos? Muito importante a pergunta de Cristina de Candelária. A gente encontra lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecendo que não só os mundos são habitados, viu, minha amiga Cristina de Candelária? Não só os mundos são habitados, como também o espaço do universo, ele é todo habitado. Né? Os espíritos povoam os espaços do universo, eles utilizam esse espaço, não existe vácuo. Na verdade, não existe vácuo. Onde a gente pensa que existe vácuo, existe matéria, que a gente não compreende, existe vida espiritual em abundância, né? E lembrando que a doutrina espírita também nos fala de mundos que são intermediários entre uns e outros. São mundos onde os espíritos vão para descansar entre umas encarnações e outras, entre as lutas das reencarnações. Né? São mundos que a gente vai só para descansar, né? E depois volta. Esses mundos intermediários, eles realmente são mundos que estão em formação e que espíritos vão descansar e fazer pesquisa. O vácuo, que antigamente a ciência chamava de antimatéria, é justamente a morada dos espíritos que estão sem essa matéria grosseira, tangível, e na qual nós temos a maior densidade. Né? Então, os vácuos são justamente onde está a maior população. Por exemplo, se a Terra, vamos dizer assim, na matéria que se comporta, na sua estrutura física, compõe mais ou menos 8 bilhões de habitantes, na sua, vamos dizer assim, na sua estratosfera, né, no seu mundo espiritual que compreende esse vácuo, tem 4 vezes mais habitantes. Então, os vácuos são muito mais habitados do que a própria matéria. E tem cidades espirituais, como o nosso lar e tal. Aí nós temos a nossa irmã Gil Teres, que está fazendo, nossa querida Gil, está fazendo aqui uma pergunta. Há muitas moradas na casa do meu pai. Podemos dizer que todos nós somos e ou seremos extraterrestres, posto que podemos ter vindo de outros mundos e com certeza iremos para outros. Apenas estamos terráqueos. Como tudo na existência, nada somos, tudo estamos. Perfeitamente, minha amiga Gil Teres. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação, né? É uma afirmação que vem, inclusive, enriquecer os nossos debates aqui. Os nossos debates. Mas, Léo, diga aí, Léo, eu sei que você quer falar alguma coisa. Desculpa eu interromper você, porque esse assunto eu acho maravilhoso e eu queria pedir a vocês que continuassem, certo? Na próxima semana, com certeza absoluta. Mas eu me lembro que uma vez eu e Alexandre, num desdobramento, nós fomos a Marte. Lembra? Não lembra que você estava dormindo, Caba sem vergonha. Fomos a Marte. E sabe o que foi que falaram da gente quando a gente chegou em Marte? Eita, lá vem os restos marcianos. Eu digo, como é que é marciano? Eu digo, não acredito. Lá vem os extramarcianos. Para você ver. Então é isso. Nós temos que compreender, né, Tavares? Nós temos que compreender a grande família universal dos espíritos, né? Nós somos um só, nós somos filhos de Deus, todos nós, não importa se a gente está aqui, se a gente está em Marte, está em Júpiter, se a gente está lá no planeta do Pequeno Príncipe, pouco importa. O que importa é que nós somos espíritos criados por Deus. Como eu falei lá atrás, Jesus é um cidadão universal já, ele pode transitar nesse universo. Nós que ainda somos seres ainda, que ainda estamos aqui aprisionados, estamos ainda na gaiola Terra. Pô, verdade. Aqui na Terra mesmo eu não estou podendo nem ir ali em Parnamirim, eu estou de Parnamirim para ser Macaíba. Fazer que nem só, eu posso pensar. Eu não estou podendo nem sair daqui para Paraíba, né? Imagine ir para Marte, rapaz. Só meu amigo Tavares, você em desdobramento, viu? Porque fisicamente não. Mas eu acho que o Léo quer falar alguma coisa, né, Léo? Alexandre, só para colaborar. Não, só para colaborar e já com tantos casos, conta exatamente esse caso de Chico, né? O irmão se aproximou de Chico, preocupado,
o planeta passando por tantas evoluções, e ele ficou desesperado. Ele encontra Chico e pergunta: Chico, me diga uma coisa. E Chico, com aquela tranquilidade, olhando para ele: mas é verdade? A Terra vai acabar? É verdade que a Terra vai acabar, Chico? Ele disse: sim, meu irmão. E qual é o problema? O pai já disse que na casa dele existem muitas moradas. Se a gente perder essa casa, não tem problema, não. Ele vai nos dar outra casa no espaço. Como diria meu velho pai, a gente não é filho de Goiamu, né? Então a gente vai ter que ter onde morar, né? É isso. Meus queridos irmãos e irmãs, só para finalizar aqui esse programa de hoje, que está belíssimo, na próxima a gente continua assim com a pluralidade dos mundos habitados, mas eu queria só trazer aqui mais uma informação sobre o planeta Júpiter, que foi trazido pelo espírito Bernard Palissy. Ele nos fala que a encarnação, Kardec pergunta a ele se a encarnação lá tem a mesma duração aqui na Terra. E os espíritos nos ensinam que quanto mais evoluído é o planeta, maior é o espaço da reencarnação. Ou seja, o período de reencarnação passa a ser muito duradouro, muito longo. Inclusive, Kardec pergunta a ele quanto tempo dura, em média, uma encarnação ou reencarnação lá em Júpiter. E ele diz que, se for fazer uma comparação com o nosso tempo, com o tempo que a gente mede aqui, seria mais ou menos 5 séculos. Então, imagine aí, 500 anos, meu amigo. O sujeito fica encarnado durante 500 anos lá em Júpiter, e a morte já não traz mais aquele pavor, né? Ele passa esses 500 anos encarnado, e quando desencarna, simplesmente o corpo não passa pela decomposição pútrida, né? Ele simplesmente se esvai, e os elementos são recompostos no ambiente, e assim, não tem medo da morte, não existe o pavor da morte, e não existe barreira entre os encarnados e os desencarnados. Os desencarnados estão em constante comunicação com os encarnados por lá. Então, como nós estamos com 1 hora de programa, nós vamos encerrar por aqui, pedindo ao nosso irmão Tavares que traga as informações da rádio que ele achar pertinente, e já deixando para os nossos ouvintes que na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos continuar com o tema Pluralidade de Mundos Habitados. Tavares, é com você, meu irmão. Meu amigo, muito obrigado. Eu fico feliz porque esse assunto eu gosto. Meu amigo, olhe... meu amigo Sérgio, se você olha para o céu, imagina eu. Todas as topadas que eu dei foi olhando para o céu. Mas não se preocupe. Eu acho que você já tem um olho aqui, tem o ciclo que tem um olho na testa, você tem um olho aqui na pineal. Assim. Muito bem. Mas, meu amigo, espírito superior é superior. E eu falei que eu gostaria muito que vocês fizessem na próxima semana, voltar com Pluralidade dos Mundos Habitados. Mas a Web Rádio, ela está planejando algo para o dia 29 de agosto. Alguém lembra que data é essa, 29 de agosto? Assim, alguém tem alguma lembrança de um ser extraterrestre, baixinho, barbudinho, né? Bezerra de Menezes. Então, a gente vai fazer um programa no dia 29, que é um sábado à tarde, e eu queria convidar a todos que fazem a rádio, vocês, o pessoal do outro programa, para fazer um programa especial. E eu gostaria de propor a vocês, eu não gosto de intervir, mas a livre escolha de vocês, e na próxima semana, em vez de a gente falar sobre pluralidade dos mundos habitados, a gente poderia fazer isso daqui a 15 dias, que a gente está propondo a todos os trabalhadores que fazem a rádio, os companheiros que fazem a rádio, a gente dedicar essa próxima semana à vida e à obra de Bezerra de Menezes, que é aquele que poderia sair e não saiu, né? É aquele que tinha a oportunidade de ir para Júpiter, de fato, de direito, e disse, não, eu quero ficar na Terra. Então, eu acho que é bastante interessante. Se vocês quiserem, vamos trabalhar a semana toda. E esse é o verdadeiro filho pródigo, esse Sérgio, sabe? É saindo e entrando. Ô, filho pródigo danado. Ou a internet ruim. Então, muito bom. Desculpa mais uma vez interromper, mas é a proposta, se vocês aceitarem, tudo bem, mas no sábado... Tá aceito já, meu amigo, tá aceito.
À tarde eu vou falar com você, Alexandre, com você, parceiro pessoal, que a gente vai fazer um programa todo especial, aí com todos os companheiros aqui da Web Rádio, para falar sobre Bezerra de Menezes, que é um exemplo, realmente, de extraterrestre. Mas, como a gente está estourado, hoje à noite a gente tem o Fábio Dionísio, né, lá de São Paulo, e o Edson Barbosa falando sobre medicina da alma. Amanhã, quinta-feira à noite, nós teremos A Caminho da Luz, com o nosso irmão Zé Soares, da Federação, falando sobre o livro A Caminho da Luz. Na sexta-feira, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido Geraldo Capete. No sábado, nós temos o irmão Alberto, lá do Texas, que vai fazer o programa conosco. Ele fez ontem, vai fazer no sábado. E no domingo, fechamos também com os Estados Unidos, aí com a Flórida, com o pessoal do BSS Harmonia, que é um grupo musical espírita, né, que canta em português e inglês na terra do tio Sam, lá na Flórida. Então, essa é a nossa programação. E vamos agora para os chamados finalmente. Liga o microfone, Alexandre. Opa, primeiramente pedir a nossa irmã Márcia para fazer uma prece final para a gente encerrar o nosso programa e agradecer ao nosso irmão Léo, nosso irmão Mário, nossa irmã Cristina por terem participado do programa de hoje, né, junto conosco, agradecendo a todos que nos ouviram, todos que participaram lá no Facebook, muito obrigado a todos, saúde e paz com Jesus, como diz aí o nosso irmão Tavares. Márcia, minha irmã, Alexandra, obrigado, Alexandra, pela participação. Além de Alexandra, Hilda, mais uma vez, obrigado, minha irmã Hilda, pela participação no programa. Minha irmã Gil Teres, obrigado pela sua participação. Maria do Socorro Albuquerque, nossa querida Maria do Socorro. Francisco Julião da Silva, Maria José Viana, a todos vocês, um beijo no coração, muito obrigado por participar. Fuede Quintal, eu acho que depois da manhã eu estou num programa aí com o nosso amigo Fuede, lá em Minas Gerais, né? E aí, Márcia, por favor, minha irmã, faça aí a prece final para nós. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, e ainda nessa tranquilidade, nessa serenidade, que possamos vibrar pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos idosos, pelos nossos irmãos moradores de rua, pela expansão do nosso evangelho, pela confraternização entre todas as religiões, pelos nossos companheiros de jornada, nossos amigos e inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, pelo nosso lar, pela nossa família e por nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela participação. Valeu e até a próxima. Valeu, tchau.